Capítulo 16. Reestruturando o poder da perspectiva. A vida não é uma coisa estática. As únicas pessoas que não mudam suas mentes são os incapazes nos asilos, porque não podem, e aqueles nos cemitérios. Everett Dirksen. Considere o som de um passo. Se eu lhe perguntasse, o que significa um passo? Você provavelmente responderia, não significa nada para mim. Bem, pensemos sobre isso. Se estiver andando por uma rua movimentada, há tantos passos que você nem os ouvirá. Nessa situação, eles não têm nenhum significado efetivo. Mas, e se você estiver em sua casa, sozinho, tarde da noite, e ouvir passos lá embaixo? Um momento atrás, você ouviu os passos em sua direção. Os passos, agora, têm um significado. É certo que tem. O mesmo sinal som dos passos terá muitos significados diferentes, dependendo do que significou para você em situações similares no passado. Sua experiência passada pode lhe dar um contexto para esse sinal e, assim, determinar se ele o relaxa ou assusta. Por exemplo, você pode classificar o som como o de seu cônjuge chegando tarde em casa. Pessoas que passaram pela experiência de um assalto podem pensar que seja um intruso. Assim, o significado de qualquer experiência na vida depende da estrutura que colocamos à sua volta. Se você muda a estrutura, o contexto, o significado muda instantaneamente. Um dos mais efetivos instrumentos para a mudança pessoal é aprender como colocar as clubes SPA fevereiro/2018 melhores estruturas em qualquer experiência. Esse processo é chamado reestruturação. Em um pedaço de papel, descreva a figura da página seguinte. O que você vê? Muitas coisas. Pode ver o que considera ser um chapéu de perfil, um monstro, uma flecha apontando para baixo, e assim por diante. Descreva para você mesmo o que vê agora. Também vê a palavra flea? Pode ser que agora veja porque esse exemplo já foi usado em grandes cartazes e outros itens promocionais. Assim, sua estrutura conceitual anterior ajuda a ver flea imediatamente. Se você não vê isso, por que será? Agora já vê? Se você não viu a palavra, provavelmente é porque sua estrutura de percepção habitual leva a esperar ver palavras escritas em tinta preta sobre um papel branco. Portanto, enquanto usar essa estrutura para interpretar essa situação, você não verá a palavra flea. Neste caso, flea está escrito em branco. Você tem de ser capaz de reestruturar sua percepção para poder ver essa palavra. O mesmo é verdade para a vida. Muitas vezes há ao nosso redor oportunidades que fariam nossas vidas exatamente como gostaríamos que fossem. Há maneiras de ver nossos maiores problemas como se fossem nossas maiores oportunidades só se pudermos sair de nossos padrões de percepção habituais. Mais uma vez, como já discutimos em diversas ocasiões neste livro, nada no mundo tem nenhum significado inerente. Como nos sentimos sobre alguma coisa e o que fazemos no mundo depende de nossa percepção das coisas. Um sinal só tem significado na estrutura ou contexto no qual o percebemos. O infortúnio é um ponto de vista. Sua dor de cabeça pode ser boa para um vendedor de aspirina. Os seres humanos tendem a dar significados específicos para as experiências. Nós dizemos que isto acontece, portanto isto significa aquilo, quando na realidade deve haver um número infinito de maneiras de clube SPA fevereiro/2018 interpretar qualquer experiência. Tendemos a estruturar as coisas baseados em como as percebemos no passado. Muitas vezes, trocando esses padrões habituais de percepção, podemos criar as maiores escolhas para nossas vidas. É importante lembrar que percepções são criativas. Isto é, se percebemos alguma coisa como uma responsabilidade, essa é a mensagem que enviamos para nosso cérebro. O cérebro então produz estados que a tornam realidade. Se mudarmos nossa estrutura conceitual, olhando para a mesma situação de um ponto de vista diferente, podemos mudar a maneira como reagimos na vida. Podemos mudar nossa representação ou percepção sobre qualquer coisa e, num instante, mudamos nossos estados e comportamentos.
Reestruturação é sobretudo isso. Lembre-se, nós não vemos o mundo como ele é porque as coisas podem ser interpretadas a partir de muitos pontos de vista. Do jeito que somos, nossas estruturas conceituais, nossos mapas é que definem o território. Por exemplo, olhe a figura A. O que você vê? Claro que vê uma mulher velha e feia. Olhe a figura B. Como pode ver, esse é desenho de uma mulher semelhante, feia e velha, com o queixo enterrado em seu casaco de peles. Olhe com atenção e tente imaginar que espécie de velha ela é. É feliz ou tristonha? O que você acha que ela está pensando? No entanto, há uma coisa interessante sobre essa velha mulher. O artista que a desenhou diz que é um retrato de sua filha jovem e bonita. Se você mudar sua estrutura conceitual, será capaz de ver essa jovem bonita. Aqui vai alguma ajuda. O nariz da velha torna-se o queixo e a linha do maxilar do rosto da jovem. O olho esquerdo da velha torna-se a orelha esquerda da jovem. A boca da mulher mais velha torna-se um colar em volta do pescoço da mulher mais jovem. Se você ainda tem dificuldade, arranje um desenho que o ajudará a entendê-lo. Olha a figura C. Clube Spa fevereiro/2018. A pergunta óbvia é: por que você viu a mulher velha e feia na figura B, em vez da garota jovem e bonita? A resposta: você estava antecipadamente condicionado para ver a velha. Muitas vezes, em meus seminários, mostro a figura para metade do grupo e a figura C para a outra metade. Mostro-lhes então o desenho composto da figura B. Quando os dois grupos se defrontam, as disputas logo começam sobre quem está certo. Aqueles que primeiro viram A têm dificuldade em ver a jovem, e vice-versa para aqueles que primeiro viram C. É importante notar que nossas experiências passadas filtram regularmente nossa capacidade de ver o que na realidade está acontecendo no mundo. Mas há múltiplas maneiras de ver ou experimentar qualquer situação. O cambista que compra entradas com antecedência para um concerto e depois vende-as a um preço mais alto na porta pode ser visto como uma pessoa desprezível, que tira proveito dos outros, ou pode ser visto como uma valiosa ajuda para aqueles que não conseguiram entradas ou não querem ficar na fila. A chave do sucesso na vida é representar consistentemente sua experiência, de forma que apoie você para produzir até mesmo melhores resultados para si e para os outros. Se você aceita o pequeno como ele se vê, o fraco pela força que tem, e o fosco pela luz que dá, então tudo irá bem. Chama-se a isso agir. Naturalmente, Lao Tse, Tao Te Ching, reestruturar em sua forma mais simples é mudar a declaração negativa para uma positiva, trocando a estrutura conceitual usada para entender a experiência. Há dois modos principais para reestruturar, ou meios para alterar nossa percepção sobre alguma coisa: reestruturação de contexto e reestruturação de conteúdo. Ambos alteram suas representações interiores, resolvendo conflitos ou dores interiores, e assim deixando você num estado mais rico de recursos. A reestruturação de contexto inclui tomar uma experiência que parece ser ruim, perturbadora ou indesejável e mostrar como o mesmo comportamento ou Clube Spa fevereiro/2018 experiência pode ser na verdade uma grande vantagem em outro contexto. A literatura infantil está cheia de exemplos de reestruturação de contexto. O nariz de Rudolph, que fazia as pessoas caçoarem dele, torna-se uma vantagem e transforma-o em herói no contexto de uma noite escura e de nevasca. O patinho feio sofre muito por ser tão diferente, mas sua diferença foi sua beleza ao tornar-se um cisne adulto. A reestruturação de contexto é inestimável em negócios. Nosso sócio desassociador era ineficiente, até que percebemos, depois de uma súbita inspiração, que ele podia ser uma grande ajuda como observador, como a pessoa que nota com antecedência qualquer problema em potencial. Grandes inovações são feitas por aqueles que sabem como reestruturar atividades e problemas em recursos potenciais, em outros contextos. Por exemplo, o petróleo era considerado uma coisa que acabava com o valor da terra para uso de plantações. Olhe seu valor hoje. Há muitos anos,
Os depósitos de madeira tinham dificuldade para se livrar da enorme quantidade de serragem de suas serrarias. Um sujeito pegou esse refúgio e decidiu aproveitá-lo em outro contexto. Prensou a serragem com cola e benzina e criou um tipo de aglomerado. Depois de combinar que retiraria toda a serragem sem valor dessas serrarias, em 2 anos desenvolveu um negócio multimilionário, e com seu principal recurso não lhe custando nada. Mas isso é próprio de um empreendedor, alguém que dá aos recursos um novo potencial de renda. Em outras palavras, alguém que é um expert em reestruturação. A reestruturação de conteúdo inclui pegar exatamente a mesma situação e mudar o seu significado. Por exemplo, você pode dizer que seu filho nunca para de falar. Nunca cala a boca. Depois de reestruturar o conteúdo, você pode dizer que ele certamente deve ser um jovem muito inteligente para ter tanto para dizer. Há a história de um famoso general que ficou conhecido por ter reestruturado suas tropas, durante um pesado ataque inimigo, dizendo: "Nós não estamos nos retirando, estamos avançando em outra direção." Quando morre uma pessoa chegada a nós, a maioria das pessoas em nossa cultura fica triste. Por quê? Muitas razões: sensação de perda, por exemplo. No entanto, algumas pessoas ficam alegres. Elas reestruturam a morte, para significar que o morto está sempre com eles, que nada no universo é jamais destruído, que as Clube Spa fevereiro/2018 coisas só mudam de forma. Alguns consideram a morte uma promoção para um nível mais alto da existência, por isso ficam felizes. Outra forma de reestruturar conteúdo é realmente mudar a maneira como você vê, ouve ou representa uma situação. Se está aborrecido com o que alguém lhe disse, você pode imaginar-se sorrindo enquanto lhe diz as mesmas palavras negativas, no mesmo tom de voz de seu cantor favorito. Ou você pode ver a mesma experiência em seu cérebro, só que dessa vez com o narrador cercado pela sua cor favorita. Ou, em primeiro lugar, você pode até mudar o que ele lhe diz. Enquanto reexperimenta em sua mente, você pode ouvi-lo se desculpar. Ou pode vê-lo falando de uma perspectiva que coloca você muito acima dele. Reestruturar o mesmo estímulo muda o significado enviado ao cérebro e assim também os estados e comportamentos associados a ele. Este livro é cheio de reestruturas. As 7 Mentiras do Sucesso é um capítulo todo de reestruturas. Pouco tempo atrás, houve um artigo tocante e forte no Baltimore Sun publicado nas seleções do Reader's Digest com o título "Um menino de visão fora do comum." Era sobre um garoto chamado Calvin Stanley. Parece que Calvin anda de bicicleta, joga beisebol, vai à escola e faz tudo o que meninos de 11 anos fazem. Exceto ver. Como pode esse garotinho fazer todas essas coisas, enquanto muitas pessoas na mesma situação desistem da vida ou vivem em tristeza? Enquanto li o artigo, tornou-se claro que a mãe de Calvin é uma mestra em reestruturar. Ela transformou todas as experiências que Calvin tinha em experiências que outros classificariam como limitações em vantagens, na mente dele. Uma vez que isso é o que ele representa para si, isso é o que Calvin experimenta. Aqui estão alguns exemplos de comunicação da mãe com ele. A mãe de Calvin lembra-se do dia em que seu filho perguntou por que era cego. Expliquei-lhe que nascer assim e não era culpa de ninguém. "Por que eu?" perguntou ele. "Não sei por quê, Calvin. Talvez haja um plano especial para você", respondi. Então fez o filho sentar-se e disse-lhe: "Você vê, Calvin. Só que usa as mãos, em vez de seus olhos. E lembre-se, não há nada que não possa fazer." Clube Spa fevereiro/2018. Um dia Calvin estava muito triste porque compreendera que nunca veria o rosto da mãe. Mas a senhora Stanley sabia o que dizer a seu único filho. Continua o artigo. "Calvin, você pode ver meu rosto. Você pode vê-lo com suas mãos e ouvindo minha voz. E você pode contar mais sobre mim do que alguém que pode usar os olhos." O artigo continua dizendo que Calvin se movimenta, no mundo dos que enxergam, com crença, fé e a inabalável confiança de uma criança cuja mãe sempre esteve a seu lado.
Calvin quer tornar-se programador de computadores e algum dia preparar programas para os ceigos. O mundo está cheio de Calvins. Precisamos de mais pessoas que usem a reestruturação tão efetivamente quanto a Sra. Stanley. Tive a sorte de recentemente encontrar outro mestre de reestruturação. Seu nome é Comandante Jerry Coffey. Ele é um homem incrível, que usou a reestruturação para manter sua sanidade, quando passou 7 anos em prisão solitária como prisioneiro de guerra, no Vietnã. Nossa primeira reação ao ouvir isso provavelmente é assustar-nos um pouco. No entanto, nada é bom ou mal no mundo, exceto pela maneira como o representamos para nós mesmos. Jerry decidiu representar a prisão para si mesmo como uma grande oportunidade, um desafio para permanecer forte, uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo, como nunca tivera antes. Uma chance para ficar mais próximo de Deus. Algo que algum dia o faria sentir-se orgulhoso da maneira como se portara. Com essa estrutura, ele via tudo o que acontecia como parte do desenvolvimento de uma experiência pessoal, e saiu total e positivamente transformado pela experiência. Diz ele que não desistiria da experiência nem por $1 milhão. Pense num grande engano que cometeu no ano passado. Você pode sentir uma súbita onda de tristeza. Mas é bem provável que o engano tenha sido parte de uma experiência com mais sucesso do que fracasso. E, quando você refletir a respeito, começará a perceber que provavelmente aprendeu mais com aquele engano do que com qualquer outra coisa que tenha feito na época. Portanto, você pode zerar o que fez de errado, ou pode reestruturar a experiência de forma a focalizar mais além, para o que aprendeu. Há inúmeros significados para cada experiência. O significado é tudo o que se escolhe para dar ênfase, assim como seu conteúdo é o que se escolhe para focalizar. Uma das Clube Spa fevereiro/2018 chaves para o sucesso é encontrar a estrutura mais útil para qualquer experiência, a fim de você poder torná-la alguma coisa que trabalhe para você e não contra você. Há alguma experiência que você não possa mudar? Há algum comportamento que é uma parte imutável de seu ser? Você é seus comportamentos ou você é o encarregado deles? O que eu tenho salientado em cada parte deste livro é que você está no controle. Você dirige o seu cérebro. Você produz os resultados de sua vida. A reestruturação é um dos mais poderosos meios que você pode usar para mudar a maneira como pensa sobre uma experiência. Você já põe estruturas em experiências. Algumas vezes você muda as estruturas, conforme os acontecimentos mudam. Pare por um momento e reestruture estas situações. 1. Meu patrão grita comigo o tempo todo. 2. Tenho de pagar os $4,00 a mais de imposto este ano em relação ao ano passado. 3. Temos pouco ou nenhum dinheiro extra para comprar presentes de Natal este ano. 4. Cada vez que começo a ser bem-sucedido em grande estilo, eu saboto o meu sucesso. Aqui estão algumas reestruturações possíveis. Primeiro, é ótimo que ele se preocupe o bastante para lhe dizer como na realidade se sente. Ele poderia simplesmente despedi-lo. Segundo, isso é ótimo. Você deve ter ganho muito mais dinheiro neste ano do que no ano passado. Terceiro, ótimo. Assim você pode se tornar muito mais inventivo e fazer alguma coisa de que as pessoas nunca se esquecerão, em vez de comprar presentes comuns. Seus presentes serão pessoais. Quarto, é ótimo que você esteja tão consciente do que seu padrão foi no passado. Agora você pode perceber o que acionou a mudá-lo para sempre. Clube Spa fevereiro/2018 reestruturar é crucial para aprendermos a nos comunicar com nós mesmos e com os outros. No âmbito pessoal, é como escolhemos o significado para colocar nos eventos. Num âmbito mais amplo, é um dos instrumentos de comunicação mais efetivos de que dispomos. Pense em vendas. Pense em qualquer forma de persuasão. A pessoa que prepara a estrutura, a pessoa que define o campo, é a maior influência. A maioria dos grandes sucessos em que você possa pensar, em campos que variem da propaganda à política, é o resultado de reestruturações engenhosas, mudanças nas percepções das pessoas,
de forma que suas novas representações sobre alguma coisa as coloquem em um estado que as faça sentir ou agir diferentemente. Um amigo meu vendeu sua cadeia de restaurantes naturais para a General Mills por 167 vezes o seu lucro. Nunca se ouviu falar disso na indústria. Como ele fez isso? Fez com que o General Mills decidisse o valor de sua companhia, baseado em quanto valeria dentro de 5 anos, se não a comprasse, e ela continuasse a se expandir. Ele poderia facilmente esperar para vendê-la, mas eles precisavam dela naquele momento para alcançar as metas de sua empresa. Portanto, concordaram com sua estrutura. Toda persuasão é uma mudança da percepção. A maior parte da reestruturação é feita para nós, não por nós. Alguém muda a estrutura para nós e reagimos a ela. O que é a propaganda, afinal, além de uma enorme indústria com o único propósito de estruturar e reestruturar as percepções das massas? Você pensa mesmo que há algo de particularmente masculino em uma marca específica de cerveja ou algo sexy em um determinado cigarro? Se você desse a um aborígene um cigarro Virginia Slims, ele não diria: "Ei, isso é muito sexy." Mas os concessionários puseram a estrutura, e nós reagimos. Se eles acham que não estamos reagindo satisfatoriamente, põem uma nova estrutura e observam se funciona. Uma das maiores reestruturações de propaganda que já houve foi feita pela Pepsi-Cola. Como todos podem se lembrar, a Coca-Cola foi a bebida pioneira do tipo cola. Sua história, tradição e posição no mercado são indiscutíveis. Não havia nada que a Pepsi pudesse fazer para vencer a Coca em seu próprio campo. Se você está contra um clássico, não pode dizer: "Somos mais clássicos que eles." As pessoas simplesmente não acreditariam. Em vez disso, a Pepsi virou o jogo de cabeça para baixo, reestruturou as percepções que o povo já tinha. Quando começou a falar sobre a geração Pepsi e publicou seu desafio Pepsi, tornou sua fraqueza uma força. A Pepsi dizia: "É Clube Spa fevereiro/2018." Certo que outros sujeitos foram reis, mas olhemos o dia de hoje. Você quer um produto de ontem, ou você quer o de hoje? Os anúncios reestruturavam o tradicional domínio da Coca como uma fraqueza, como indicando que era um produto do passado, não do futuro. E eles reestruturaram o status tradicional da Pepsi, de segundo violino para a grande estrela da companhia. O que aconteceu? A Coca finalmente decidiu que tinha que jogar no campo da Pepsi. Lançou sua nova Coca Oshimoronic, e o resto é história de marketing. Agora teremos de esperar e ver se a reestruturação da Coca de dar ao povo sua velha Coca clássica e sua nova Pepsi Coca funcionará. Mas o processo foi um clássico exemplo de reestruturação porque a batalha toda foi sobre nada mais do que imagem. Foi simplesmente uma questão de qual estrutura entraria no cérebro das pessoas. Não há nenhum conteúdo social intrínseco numa bebida de açúcar carbonado que estrague seus dentes. Não há nada mais intrinsecamente contemporâneo do que o sabor da Pepsi versus o sabor da Coca. Mas mudando a estrutura e definindo os termos, a Pepsi deu um dos maiores golpes de marketing da história atual. A reestruturação foi o fator principal na conclusão do processo de difamação de 120 milhões de dólares movido pelo general William C. Westmoreland contra a CBS. Ao ir para o tribunal, Westmoreland parecia ter considerável apoio popular para seu ponto de vista, no processo. A TV Guide, em uma reportagem, chamou o conflito de anatomia de uma ofensa. A CBS começou a perceber sua dificuldade e finalmente contratou um relações públicas, John Scanlon. Seu trabalho era inverter a maré de apoio popular ao ponto de vista de Westmoreland e fazer o povo parar de se concentrar nas táticas do processo dos 60 minutos e começar a prestar atenção às acusações contra Westmoreland. Acusações que a CBS estava tentando provar serem verdadeiras. No final, Westmoreland retirou seu processo em troca de uma simples desculpa, ficando a CBS eternamente grata às técnicas de reestruturação de Scanlon. Pense na política.
Como os homens de marketing e os consultores tornarão-se cada vez mais parte do processo, a batalha para estabelecer uma estrutura tornou-se parte dominante da política americana. Às vezes, parece ser a única parte. Depois dos debates Reagan-Mondale, os repórteres eram assediados pelos operadores de ambos os partidos, que tentavam dar a melhor interpretação, a melhor estrutura para cada palavra que fora dita. A razão? Não. É o teor, tanto quanto a estrutura, que interessa. Clube Spa fevereiro/2018. Reagan foi responsável por uma das mais engenhosas reestruturações, no segundo debate presidencial. No primeiro debate, sua idade tornou-se um problema pela primeira vez na campanha. Claro que isso também era uma reestrutura. O povo já sabia a idade dele, não é? Mas seu desempenho hesitante e a cobertura do fato, pela imprensa, reestruturou sua idade de um simples fato para uma deficiência em potencial. No segundo debate, Mondale fez comentários que novamente implicavam que a idade de Reagan era uma deficiência. O público esperava pela réplica de Reagan. Em seu melhor tom de impaciência, ele disse que idade não devia ser um problema na campanha, pois não tinha a intenção de transformar em problema a juventude e inexperiência de seu oponente. Com uma sentença, ele reestruturou completamente a questão, de uma maneira que lhe tirou o caráter de fator importante na disputa. Muitos de nós achamos que é mais fácil reestruturar quando nos comunicamos conosco mesmos. Se estamos tentando vender nosso velho carro a alguém, sabemos que temos de reestruturar nossa apresentação de uma maneira que realce o que o carro tem de bom e disfarce o que é ruim. Se seu comprador em potencial tem uma estrutura diferente, seu trabalho é mudar a percepção dele. Mas poucos de nós passamos muito tempo pensando em como estruturar nossas comunicações conosco mesmos. Alguma coisa acontece conosco. Formamos uma representação interior da experiência. E pensamos que é com isso que temos de viver. Pense como isso é louco. É como ligar a ignição, dar partida no carro, e só então decidir para onde ir. Em vez disso, você precisa aprender a comunicar-se consigo mesmo com tanta finalidade, direção e persuasão como faria em uma apresentação de negócios. Precisa começar estruturando e reestruturando experiências de forma a fazê-las trabalhar para você. Uma maneira está simplesmente no nível do pensamento cuidadoso e consciencioso. Todos nós conhecemos pessoas que ficam inseguras depois de um romance mal-sucedido. Elas se tornam namoradeiras ou magoadas, e decidem afastar-se de relacionamentos subsequentes. O fato é que os relacionamentos traziam a elas mais alegria do que dor. É por isso que era tão difícil de desistir. Mas bloquear as lembranças boas e concentrar-se nas más faz com que a pessoa ponha a estrutura pior possível numa experiência. A ideia é mudar a estrutura, ver a alegria, ver o lucro, ver o crescimento. Então, é possível passar para uma Clube Spa fevereiro/2018 estrutura positiva, mais do que para uma negativa, e ficar fortalecido para criar um relacionamento até maior. No futuro, pare por um minuto e pense em 3 situações, em sua vida, que o estão desafiando. De quantas maneiras diferentes você pode ver cada uma das situações? Quantas estruturas pode pôr ao redor delas? O que você aprende ao vê-las de uma maneira diferente? Como isso liberta você para agir diferentemente? Eu até posso ouvir alguns de vocês dizerem: isso não é fácil de fazer. Algumas vezes fico muito deprimido para fazer isso. O que é depressão? É um estado. Lembra-se do começo do livro, quando discutimos associação, desassociação? Um pré-requisito para ser capaz de reestruturar-se é a habilidade de desassociar-se da experiência depressiva e vê-la sob uma nova perspectiva. Você pode então mudar sua representação interior e a fisiologia. Se estiver em estado rico, então sabe como mudá-la. Se estiver pondo alguma coisa numa estrutura que não lhe esteja fazendo bem, mude a estrutura. Uma maneira de reestruturar é mudar o significado de uma experiência ou comportamento.
Imagine uma situação na qual alguém faz alguma coisa de que você não goste, e então você pensa que o comportamento da pessoa tem um significado particular. Consideremos um casal, no qual o marido gosta especialmente de cozinhar e acha importante que suas comidas sejam apreciadas. Sua esposa permanece muito quieta durante a refeição. O marido acha isso muito perturbador. Se ela estivesse gostando da refeição, deveria comentar. Se não está falando, é porque não deve estar satisfeita. O que você faria para reestruturar a percepção dele em relação ao comportamento da esposa? Lembre-se, o importante para ele era a apreciação. Uma reestruturação de significado envolve a mudança de uma percepção para outra, que apoie o que é importante para a pessoa que faça isso de uma forma como ela nunca considerou antes. Nós poderíamos sugerir ao cozinheiro que talvez sua companheira esteja apreciando tanto que não quer perder tempo falando quando pode estar comendo. A ação fala mais alto do que palavras, certo? Outra possibilidade seria fazê-lo reestruturar, ele mesmo, o significado do comportamento. Poderíamos perguntar: já houve alguma ocasião em que você pessoalmente ficou quieto durante uma refeição por estar apreciando muito? O que acontece com você? Clube Spa fevereiro/2018. O comportamento de sua esposa só era aborrecido dentro da estrutura em que ele o colocara. Em casos como esse, só é preciso um pouco de flexibilidade para mudar a estrutura. A segunda espécie de reestrutura é a respeito de trabalhar com um comportamento do qual você não gosta. Geralmente você não aprecia o que ele diz sobre você como pessoa ou não gosta do que ele consegue para você. A maneira de reestruturá-lo é imaginar outra situação, ou contexto, na qual esse comportamento seria útil para conseguir para você alguma coisa que quisesse. Vamos supor que você seja um vendedor. Você tem uma grande preocupação em conhecer todos os detalhes de seu produto. Mas na hora da venda você tende a dar tantas informações para seus fregueses que eles se sentem oprimidos, algumas vezes até demorando a decidir comprar. A questão é, onde esse comportamento poderia ser mais efetivo? Que tal escrever um folheto de propaganda? Ou um escrito técnico sobre o produto? Conhecendo tantas informações e tendo livre acesso a elas, isso poderia até ser útil ao estudar para um teste ou ao ajudar seus filhos nas lições de casa. Portanto, como vê, não é o comportamento em si que é o problema, mas onde está sendo empregado. Você pode pensar em exemplos em sua própria vida. Todos os comportamentos humanos são úteis em algum contexto. Protelação pode parecer inútil, mas não seria bom deixarmos para ficar zangados ou tristes em outro dia ou então não ficar nunca. Você pode aprender a fazer exercícios de reestruturação, com imagens e experiências que o aborrecem. Pense numa pessoa ou experiência, por exemplo, que esteja afligindo sua mente. Você volta para casa após um dia de trabalho terrível, e tudo em que consegue pensar é no ridículo projeto que seu supervisor lhe deu, no finalzinho do expediente. Em vez de se afastar do problema, você trouxe a frustração para casa. Está assistindo a televisão com seus filhos, mas tudo em que está pensando nesse estado em seu supervisor burro e em seu projeto idiota. Em vez de deixar que seu cérebro o torne infeliz no fim de semana, você pode aprender a reestruturar a experiência de forma a fazê-lo sentir-se melhor. Comece desassociando-se dela. Tome a imagem de seu supervisor e coloque-a em sua mão. Ponha nele um par de óculos engraçados, com um grande nariz e bigode. Ouça-o falando com uma voz engraçada e esganiçada, de desenho animado. Sinto como se estivesse acolhedor e afetuoso, e ouço dizer que Clube Spa fevereiro/2018 precisa de sua ajuda num projeto. Você poderia, por favor, ajudar? Depois de ter forjado isso, talvez você possa considerar que ele estava sob pressão, tendo talvez se esquecido de dizer a você do que precisava. Até o último minuto. Talvez possa lembrar-se de uma época em que você fez a mesma coisa com outra pessoa. Pergunte-se se essa situação é de tamanha importância que você deva permitir que ela estrague seu fim de semana.
Se há qualquer motivo para permitir que ela o aborreça quando está em casa. Não estou dizendo que o problema não é real. Talvez você precise de um novo emprego, ou talvez precise comunicar-se melhor no emprego em que está. Mas, se o caso for esse, você precisa resolver o problema em vez de ficar atormentado por algum fantasma insistente e negativo em sua mente, que faz com que você reaja e trate aqueles que lhe são próximos de uma maneira pouco agradável. Faça isso com eficiência algumas vezes, e na próxima vez em que encontrar o seu supervisor poderá vê-lo com óculos e um narigão. Daí você se sentirá de modo diferente quando ele lhe falar criando, pois, um novo feedback para ele e uma nova maneira para os dois se entenderem, fora da dinâmica estímulo-reação passada que tinham estabelecido um com o outro. Use essas reestruturas em pequenas doses para aquilo que algumas pessoas consideram grandes problemas. Muitas vezes, em situações complexas, você deve ter de fazer uma série de reestruturações menores, para gradual porém radicalmente conseguir o estado desejado. Em seu sentido mais amplo, a reestruturação pode ser usada para eliminar sensações negativas sobre quase tudo. Uma das técnicas mais efetivas é imaginar-se num cinema. Veja uma experiência que o está perturbando como um filme numa tela. Primeiro você pode querer passá-lo rapidamente, como um desenho animado. Pode querer pôr uma música de circo ou o som de um órgão. Então, pode querer passá-lo do final para o início, olhando a imagem cada vez mais absurda. Tente essa técnica com alguma coisa que o está aborrecendo. Descobrirá que ela logo perde sua força negativa. A mesma técnica pode ser usada com fobias, mas você tem de mudar tudo. Eis como uma fobia frequentemente está enraizada num profundo nível sinestésico. Portanto, você precisa manter maior distância dela a fim de fazer uma reestruturação eficaz. As reações fóbicas são tão fortes que a pessoa pode reagir ao simples pensamento de alguma coisa. A maneira de lidar com tais pessoas é desassociá-las de suas representações, diversas vezes. Chamamos Clube Spa fevereiro/2018 isso de dupla desassociação. Por exemplo, se você tem uma fobia sobre alguma coisa, tente esse exercício. Volte ao tempo quando se sentia totalmente fortalecido e vivo. Volte àquele estado e sinta aquelas sensações fortes e confiantes. Agora veja-se como se estivesse protegido por uma bolha radiante. Uma vez que tem essa proteção, vá ao seu cinema mental favorito. Sente-se numa cadeira confortável com uma boa visão da tela. O seguir, sinta-se flutuar fora de seu corpo. Entre na cabine de projeção, sentindo o tempo todo a bolha protetora à sua volta. Olhe para baixo e veja-se sentado na plateia, olhando para a tela vazia. Feito isso, olhe para a tela e veja uma cena parada, a imagem em preto e branco da fobia ou alguma experiência terrível que realmente costuma perturbá-lo. Você olha para si lá embaixo na plateia e se vê observando o que está acontecendo na tela. Você está duplamente se desassociando. Nesse estado, faça a imagem em preto e branco correr para trás com um movimento extremamente rápido, fazendo com que a coisa que o estava perturbando se pareça com um filme doméstico barato ou uma antiga comédia pastelão. Repare em suas reações engraçadas enquanto você se observa na plateia vendo esse filme na tela. Vamos dar um passo adiante. Quero que a sua parte que está realmente rica de recursos, a parte que está lá em cima na cabine, flutue de volta para onde seu corpo está sentado, e então levante-se e caminhe para a frente da tela. Você deve ser capaz de fazer isso num estado muito forte e confiante. Diga então a seu eu mais antigo que você o esteve observando, e que veio com 2 ou 3 meios que podem ajudar a mudar aquela experiência, 2 outras reestruturações do significado ou conteúdo que o ajudarão a controlá-lo diferentemente, agora e no futuro. São meios que o eu mais novo poderá controlar com suas percepções atuais, mais maduras. Você não precisa sentir toda aquela dor e medo. Você está mais enriquecido agora do que quando era mais jovem, e aquela velha experiência é só história, nada mais. Ajude o seu eu mais novo a competir com alguma coisa que não podia controlar antes.
Depois volte para sua cadeira e veja o filme mudar. Passe a mesma cena em sua cabeça, mas dessa vez observe como seu eu mais novo controla a mesma situação com grande confiança. Quando tiver feito isso, você deve andar de volta para a tela e cumprimentar seu eu mais novo, dando-lhe um abraço por livrar-se da fobia, trauma ou medo. Ponha então esse mais novo Clube Spa fevereiro/2018 de volta dentro de você, sabendo que está mais rico de recursos do que antes e que é uma parte importante de sua vida. Faça isso com quantas fobias tiver. Então, faça a mesma coisa por outra pessoa. Essa experiência pode ser incrivelmente poderosa. Fui capaz de lidar com pessoas que tinham fobias terríveis durante toda a vida e livrá-las de seus medos, muitas vezes em questão de minutos. Por que isso resolve? Porque, para entrar num estado de fobia, são necessárias representações interiores específicas. Se você mudar essas representações, mudará o estado que a pessoa cria quando pensa naquela experiência. Para algumas pessoas, alguns desses exercícios envolvem um nível de disciplina mental e poder de imaginação aos quais elas podem não ter tido acesso antes. Como resultado, muitas das estratégias mentais que estou dando podem a princípio parecer complicadas. No entanto, seu cérebro pode operar com esses meios, e, se você trabalhar cuidadosamente nessas estratégias, se sentirá mais prático o tempo todo. Uma coisa importante a ser lembrada sobre reestruturação é que todos os comportamentos humanos têm uma finalidade em algum contexto. Se você fuma, não faz isso por gostar de pôr carcinógenos em seus pulmões. É porque fumar faz com que se sinta relaxado ou mais confortável em certas situações sociais. Você adotou esse comportamento para criar algum ganho para si. Logo, em alguns casos você pode achar impossível reestruturar o comportamento sem confrontar a necessidade fundamental que o comportamento satisfaz. Esse é um problema que às vezes surge quando as pessoas tentam terapia de eletrochoque para curar o vício de fumar. Talvez devessem levar choques por outras coisas também ruins, como sentir-se sempre ansioso ou comer demais. Não estou dizendo que essa abordagem é ruim. Estou simplesmente dizendo que para nós é útil descobrir o intento inconsciente a fim de que possamos satisfazer essa necessidade com mais elegância. Todo comportamento humano é adaptável de uma forma ou de outra, destina-se a preencher uma finalidade. Não é problema fazer as pessoas odiarem o cigarro. Mas eu também quero ter certeza de que criei para elas novas escolhas de comportamento que preencham suas necessidades sem efeitos colaterais negativos como aqueles criados pelo vício de fumar. Se fumar faz as pessoas se sentirem relaxadas, confiantes ou concentradas, elas precisam de um comportamento mais elegante que preencha a mesma necessidade. Clube Spa fevereiro/2018. Richard Bandler e John Grinder planejaram um processo de reestruturação em 6 passos, para mudar qualquer comportamento indesejável que você possa ter para um comportamento desejável, mantendo os benefícios importantes que o antigo comportamento costumava lhe proporcionar. 1. Identificar o padrão ou comportamento que queira mudar. 2. Estabelecer comunicação com a parte de sua mente inconsciente que gera o comportamento. Entre dentro de si e faça a seguinte pergunta, permanecendo alerta, porém passivo, para detectar e relatar quaisquer mudanças nas sensações do corpo, nas imagens visuais ou nos sons que ocorram como reação à sua pergunta. A pergunta é: a parte de mim que gera o comportamento X está querendo se comunicar comigo conscientemente? Agora peça a essa parte que chamaremos de parte X que intensifique aquele sinal quando quiser comunicar sim, e para diminuí-lo quando quiser comunicar não. Agora, teste a reação pedindo para a parte comunicar sim. E agora não. Até poder distinguir bem as duas reações. 3. Separar intenção de comportamento. Agradeça a parte sua presteza em cooperar. Agora pergunte se ela estaria disposta a deixar você saber o que está tentando fazer por você, gerando o comportamento X. Enquanto faz a pergunta, mais uma vez esteja alerta para detectar um sim ou um não de resposta.
Anote os benefícios que esse comportamento lhe proporcionou no passado e então agradeça a essa parte sua por manter esses importantes benefícios para você. 4. Criar comportamentos alternativos para satisfazer a intenção. Entre agora dentro de si, contate a sua parte mais criativa e peça-lhe que gere 3 comportamentos alternativos que sejam tão bons ou melhores do que o comportamento X, para satisfazer a intenção da parte com a qual esteve se comunicando. Faça sua parte criativa assinalar com um sinal sim, quando tiver gerado 3 novos comportamentos. Agora pergunte à parte criativa se estaria disposta a lhe revelar quais são os 3 novos comportamentos. Clube Spa fevereiro/20185. Fazer a parte X aceitar as novas escolhas e a responsabilidade de gerá-las quando for necessário. Pergunte agora à parte X se os 3 novos comportamentos são pelo menos tão eficazes quanto o comportamento X. Pergunte-lhe então se está disposta a aceitar a responsabilidade de gerar os novos comportamentos em situações apropriadas, quando sua intenção precisar ser preenchida. 6. Fazer uma verificação ecológica. Agora entre dentro de si e pergunte se alguma das partes se opõe às negociações que acabaram de ser feitas ou se todas concordam em apoiá-lo. Entre então no futuro e imagine uma situação que teria acionado o velho comportamento. Experimente usar uma de suas novas opções e, ainda, alcançar os benefícios que deseja. Entre em outra situação que, no futuro, teria acionado um comportamento indesejável. E experimente outra de suas novas opções. Se você receber um sinal de que outras partes se opõem às novas opções, deve recomeçar do início, identificar qual parte está se opondo e quais benefícios ela lhe proporcionou no passado. Faça-a trabalhar com a parte X para gerar novas opções, que manteriam os benefícios que sempre lhe deu, e também para providenciar-lhe um novo conjunto de opções. Pode parecer um tanto estranho falar sobre conversar com partes de si mesmo, mas isso é um padrão hipnótico básico que pessoas como os Erickson, Bandler e Grinder acharam bastante úteis. Se você anda comendo realmente muito, por exemplo, pode executar um padrão switch que fará com que produza novas espécies de comportamento, ou pode identificar isso como um comportamento que gostaria de mudar. Você pode pedir a seu inconsciente que compartilhe com você os benefícios desse padrão, no passado. Talvez descubra que usa a comida para mudar seu estado, quando se sente sozinho. Ou talvez ela ajude você a criar um senso de segurança e o faça relaxar. O seguir, você deve criar 3 novos meios para dar essa sensação de posse e companheirismo, ou segurança e relaxamento. Talvez possa entrar para uma academia de esportes, onde a estrutura dos eventos torna fácil para você conhecer pessoas e sentir a segurança de relaxar com amigos e, simultaneamente, tornar-se mais magro. Além disso, você pode ganhar mais adiante a segurança de saber que está com boa aparência. Talvez Clube Spa fevereiro/2018 você possa meditar e criar uma sensação de unidade com todo o universo. E com essa conexão sentir-se mais seguro e relaxado do que quando comia muito. Uma vez que apresentou essas alternativas, veja se elas se sentem congruentes, isto é, esteja certo de que você todo está querendo apoiar o uso dessas novas opções no futuro. Se sentir congruente, essas opções produzirão comportamentos que agora o apoiam para conseguir o que quer, e você não terá de comer muito para consegui-lo. Entre agora no futuro e experimente em sua mente usar essas novas opções efetivamente, anotando o resultado que produzem. Agradeça à sua mente inconsciente essas novas opções, e aproveite seu novo comportamento. Você pode até querer fazer um padrão switch, recolocando o comportamento que deseja, uma vez que descobriu que apoiaria melhor suas necessidades inconscientes do que o velho comportamento indesejado fazia. Você deu novas opções. Quase toda experiência aparentemente negativa pode ser reestruturada numa positiva. Quantas vezes você disse, algum dia, provavelmente olharei para trás e rirei disso? Por que não olhar para trás e rir disso agora?
É tudo uma questão de perspectiva. É importante notar que você pode reprogramar a representação de alguém por meio de padrões switch e outras técnicas, mas, se a pessoa consegue maiores benefícios como o velho comportamento do que com as novas opções que Clube Spa Fevereiro/2018 desenvolveu, provavelmente voltará para o velho comportamento. Se trabalho, por exemplo, com uma mulher com uma inexplicável dormência no pé e descubro o que ocorre em sua cabeça e fisiologia para criar isso, e então ela aprende a dar um sinal a seu corpo de uma maneira que não mais cria dormência, seu problema está resolvido. Mas a dormência pode voltar quando ela vai para casa, se não receber mais os grandes benefícios secundários que tinha quando seu pé estava adormecido, tais como seu marido lavar os pratos, dar atenção a ela, massagear seus pés, e assim por diante. Nas primeiras semanas ou meses, ele está entusiasmado por ela não ter mais o problema. No entanto, depois de um tempo, já que ela não tem mais problemas, ele não só espera que ela recomece a lavar os pratos, como não massageia mais seus pés, e até parece lhe dar menos atenção. Logo seu problema reaparece misteriosamente. Ela não fez isso de maneira conscientemente. Para sua mente inconsciente, o velho comportamento funciona melhor para oferecer-lhe o que quer e pronto, seu pé está dormente outra vez. Em tal caso, ela deve encontrar outros comportamentos que lhe deem a mesma qualidade de experiência com seu marido. Deve conseguir mais do novo comportamento do que conseguiu com o comportamento passado. Num de meus treinamentos, uma mulher que estava cega há 8 anos parecia invulgarmente habilitada e concentrada. Mais tarde, descobri que ela não era de todo cega. No entanto, tinha vivido sua vida como se o fosse. Por quê? Bem, ela sofrera um acidente no começo de sua vida e ficara com a visão muito fraca. Depois disso, as pessoas à sua volta deram-lhe uma tremenda demonstração de amor e apoio, mais do que já tinha experimentado antes em sua vida. Além do mais, começou a descobrir que, mesmo fazendo as coisas comuns do dia a dia, obtinha grande reconhecimento quando as pessoas pensavam que era cega. Eles a tratavam de modo especial e assim ela manteve seu comportamento, até se convencendo, às vezes, de sua cegueira. Ela não encontrara uma maneira mais poderosa para fazer com que as pessoas reagissem automaticamente a ela de uma forma carinhosa e amorosa. Até estranhos tratavam-na como deficiente. O comportamento só mudaria se ela desenvolvesse alguma coisa maior da qual se afastar ou alguma coisa que lhe desse mais benefícios do que seu atual comportamento oferecia. Clube Spa Fevereiro/2018 Zigi. Copyright 1985. Universal Press Syndicate. Reimpresso com permissão. Até agora estamos nos concentrando nas maneiras pelas quais podemos reestruturar percepções negativas em positivas. Mas não quero que você pense em reestruturação como uma terapia, como um meio de ir de situações que considera más para outras que considera boas. Reestruturação é na realidade nada mais do que uma metáfora para potencial e possibilidade. Há muito poucas coisas em sua vida que não possam ser reestruturadas em alguma coisa melhor. Uma das mais importantes estruturas a considerar são as possibilidades. Muitas vezes caímos em rotinas. Podemos estar conseguindo resultados confortáveis, mas poderíamos estar conseguindo resultados espetaculares. Portanto, por favor, faça este exercício. Faça uma lista de 5 coisas que esteja vivendo agora, e com as quais esteja muito satisfeito. Elas podem ser relacionamentos que estão indo bem, alguma coisa no serviço, talvez alguma coisa que tenha a ver com seus filhos ou suas finanças. Agora imagine as bem melhores. Passe alguns minutos pensando sobre isso. Você provavelmente se surpreenderá por encontrar maneiras pelas quais sua vida seria dramaticamente melhorada. Reestruturação de possibilidade é Clube Spa Fevereiro/2018 alguma coisa que todos podemos fazer. Tudo que é preciso é flexibilidade mental para estar alerta para um potencial e poder pessoal para agir. Deixe-me acrescentar um pensamento final que se aplica a tudo neste livro.
Reestruturação é outra técnica efetiva que você pode tirar do seu estojo de instrumentos mentais para produzir resultados maiores. Pense nisso num sentido mais amplo, como um processo em andamento de explorar suposições e encontrar contextos úteis para aquilo que você faz bem. Os líderes e todos os outros grandes comunicadores são mestres da arte de reestruturar. Eles sabem como motivar e fortalecer pessoas, pegando qualquer coisa que aconteça e transformando-a em modelo para possibilidade. Há uma história famosa contada sobre Tom Watson, o fundador da IBM. Um de seus subordinados cometerá um engano pavoroso que custará à companhia 10 milhões de dólares. Ele foi chamado ao escritório de Watson e disse: "Suponho que queira minha demissão." Watson olhou e respondeu: "Está brincando? Nós acabamos de gastar 10 milhões de dólares educando você." Há uma lição valiosa em tudo que acontece. Os melhores líderes são aqueles que aprendem a lição e põem as estruturas mais fortalecedoras em acontecimentos de fora. Isso funciona para política, negócios, ensino e também na sua vida doméstica. Todos nós conhecemos pessoas que são reestruturadoras às avessas. Não importa quão brilhante seja o céu, elas podem sempre encontrar uma nuvem escura. Mas para cada atitude incapaz, para cada comportamento contraproducente há uma reestruturação efetiva. Você não gosta de alguma coisa? Mude-a. Você está se comportando de uma forma que não o apoia. Faça alguma outra coisa. Há uma maneira de produzir não só comportamentos efetivos, mas de ter certeza de que eles estão disponíveis quando precisamos deles. No próximo capítulo, aprenderemos como acionar de novo qualquer comportamento útil no momento em que desejarmos.